Mário Gomes foi um dos maiores galãs da TV brasileira nos anos 70 e 80. Seu rosto estonteante e presença nas novelas fizeram dele um ícone da Rede Globo. Mas o que aconteceu com ele quando os holofotes se apagaram? Em um vídeo emocionante, contamos a história de um homem que viveu a fama, foi vítima de fake news devastadoras e depois se afastou da mídia para tentar reconstruir sua vida. Conheça os altos e baixos da carreira de Mário Gomes, a mentira que destruiu sua imagem e como ele renasceu após anos de silêncio. Uma história de superação, resiliência e o eterno dilema da fama. Se inscreva no canal para mais histórias reais e emocionantes da TV brasileira. Comente abaixo. Você sabia o que realmente aconteceu com Mário Gomes? O que achou da forma como ele foi tratado pela mídia? Em uma época em que os galãs eram adorados por toda a nação, Mário Gomes se destacava como o mais desejado, o homem que todas as mulheres queriam e que os homens admiravam. Mas por trás da imagem de sucesso, um escândalo cruel estava prestes a mudar sua vida para sempre. Uma mentira espalhada pela mídia destruiu sua carreira e sua reputação. De protagonista das novelas mais assistidas, Mário passou a ser tratado como piada. Mas o que a maioria não sabe é que a verdade por trás desse escândalo é bem diferente do que foi contado. Prepare-se para conhecer a verdadeira história de Mário Gomes, do auge ao esquecimento. A dor da mentira que arruinou uma carreira brilhante, mas também a incrível força de um homem que se recusou a ser esquecido. O nascimento de um ídolo das telas. Na década de 1970, o Brasil vivia o auge da teledramaturgia, e entre os rostos que dominaram as novelas da Rede Globo, um nome brilhou com força. Mário Gomes. Dono de uma beleza marcante, carisma natural e talento para encantar, ele rapidamente se tornou símbolo sexual nacional e um dos galãs mais cobiçados da televisão. Sua estreia no cinema aconteceu ainda na juventude, mas foi na novela Gabriela, em 1975, que seu nome se consolidou no horário nobre. Com olhos intensos e sorriso fácil, Mário parecia destinado ao topo. Seus papéis em tramas como Duas Vidas, Dancing Days e Vereda Tropical o consagraram como ícone absoluto de uma geração. Ele não era apenas um ator, era uma obsessão nacional. A cada novo papel, aumentava o número de fãs, a pressão e o brilho de uma carreira que parecia imparável. Mas por trás do sucesso, já se escondiam os primeiros sinais de um futuro incerto. A vida quebrada por uma fake news. No auge de sua carreira, Mário Gomes foi vítima de um dos maiores escândalos da história da televisão brasileira, e tudo por causa de uma mentira absurda. Uma fake news devastadora espalhada nos bastidores da mídia dizia que o ator havia sido internado com um tubo de desodorante preso em seu corpo. Sem qualquer confirmação ou responsabilidade jornalística, o boato se espalhou como fogo, destruindo sua imagem pública. Em uma época sem redes sociais para se defender, ele foi julgado pelo país inteiro com base em fofoca. As revistas se recusavam a colocá-lo nas capas, diretores começaram a hesitar em escalá-lo e o nome Mário Gomes passou de galã à piada cruel da mídia. Aquela mentira teve um impacto profundo não apenas em sua carreira, mas em sua saúde mental. O ator entrou em crise, se afastou dos holofotes e começou uma longa batalha contra o preconceito e a humilhação. O afastamento lento e doloroso. A televisão brasileira que um dia o abraçou com tanta força, agora parecia não saber mais onde encaixá-lo. Depois do escândalo, mesmo com o desmentido e os anos passando, Mário Gomes nunca mais recuperou o mesmo prestígio. Os convites se tornaram raros e pontuais. Participações pequenas em novelas ou personagens secundários que não refletiam seu verdadeiro potencial. A mídia o ignorava, as emissoras o deixaram de lado, e o público que um dia o venerou agora mal se lembrava de seus feitos. Mário passou a viver longe dos grandes estúdios em silêncio, enfrentando a frustração de ter sua trajetória manchada por algo que nunca aconteceu. Mesmo com talento de sobra, foi apagado da memória da TV, como se todo o brilho dos anos 70 e 80 não tivesse mais valor. E ali começava um novo capítulo da sua vida, onde ele precisaria reconstruir sua identidade fora dos palcos e câmeras. Entre empreendimentos e a saúde frágil. Sem espaço na televisão, Mário Gomes decidiu trilhar outros caminhos para garantir sua sobrevivência. E surpreendeu o país ao surgir, anos depois, vendendo sanduíches naturais em uma barraquinha na praia do Rio de Janeiro. Muitos enxergaram aquilo com espanto, como se um galã não pudesse se reinventar de forma simples e honesta. Mas para Mário, aquilo era dignidade. Com coragem, ele não se escondeu. Ao contrário, deu entrevistas, falou sobre sua situação e mostrou que a fama pode passar, mas a vida precisa continuar.
Ao mesmo tempo, enfrentava problemas de saúde, como um tumor na próstata que exigiu cuidados médicos e atenção redobrada. Mesmo fragilizado fisicamente, ele se manteve firme emocionalmente, provando que não seria vencido nem pela injustiça da mídia, nem pelas dificuldades da vida. Longe das câmeras, redescobria o valor da família, da fé e da simplicidade. O reencontro com a memória do público. Com o tempo, a história de Mário Gomes passou a ganhar nova repercussão. O público começou a revisitar suas novelas, seus filmes e entrevistas antigas. Sua trajetória passou a ser vista com outros olhos, os de empatia e respeito. Programas de auditório e documentários relembraram sua importância, e ele voltou a ser convidado para falar sobre o que viveu. Mário aproveitou esse momento para contar sua versão dos fatos, sem rancor, mas com firmeza. Revelou como a mentira o destruiu, mas também como o tempo o ensinou a ser resiliente. Esse reencontro com os fãs foi emocionante. As pessoas passaram a reconhecer que aquele homem que um dia foi ridicularizado pela mídia havia, na verdade, sido uma vítima. Mário Gomes se tornou símbolo de resistência, de superação, e uma voz ativa contra o sensacionalismo irresponsável, um legado que nunca será esquecido. Hoje, Mário Gomes vive longe da intensidade das novelas, mas jamais deixou de ser artista. Ainda escreve, atua em projetos pontuais e mantém uma conexão profunda com sua arte. Seu nome já está cravado na história da televisão brasileira, não apenas como galã, mas como sobrevivente. A geração que o viu brilhar sabe do seu valor, e as novas gerações começam a descobrir quem foi esse gigante das telas. Sua história nos ensina que a fama é frágil, que a verdade pode ser enterrada por mentiras, e que o respeito é algo que deve ser conquistado, mas também protegido. Mário Gomes é prova de que talento sobrevive ao tempo, ao escárnio e ao esquecimento. Ele foi, é e sempre será uma das grandes estrelas do Brasil. E agora sua história volta a brilhar, como merece. Se você também acredita que Mário Gomes merece ser lembrado como o grande galã que ele foi, deixe seu like e compartilhe essa história com os amigos. Fique conosco para mais histórias que revelam a verdade por trás do glamour da TV. Inscreva-se no canal e não perca o próximo vídeo.